Olá, irmãos, boa noite. Bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Alvorada. Espero que todos estejam bem, apesar, de tantas notícias tristes que estamos recebendo todos os dias praticamente, em nosso grupo, do lado da igreja, em todo o Brasil, em nosso estado, ao redor do mundo. Esses dias, na internet, eu achei um poema que eu acho que descreve bem nosso sentimento, em relação a tudo isso. Ele é atribuído ao escritor Lazana Lucata, e ele diz assim: nesta pandemia que asfixia e desagrega, que esfrega os barcos nas pedras, que naufraga todo dia e devora toda noite, é impossível 1000 caírem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não ser atingido. Por mais que nós estejamos bem protegidos nas nossas casas, ouvir que tem irmãos nossos em dificuldade, ouvir ler como lemos hoje no grupo da igreja, que a nossa irmã Israelma perdeu uma ente querida, a tia dela, e tantas outras notícias, faz com que a gente também se sinta atingido, apesar de não ser a nossa própria família, apesar de haver comida no nosso prato, né? Mas nosso Deus é um Deus de esperança. E eu queria deixar também aqui o Romanos 12:12, que fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E por isso agora eu convido vocês a orarem. Senhor Jesus Cristo, obrigada por estarmos aqui reunidos hoje, mesmo à distância. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, pela segurança que o Senhor nos tem proporcionado. Peço que o Senhor esteja agora com aqueles que estão passando por dificuldades, que estão com os corações angustiados, que estão tristes, estão chorando, estão passando por tantas dificuldades que a gente já não imagina quais são. Nos dá corações que saibam ajudar, corações que queiram ajudar, nos dá vontade de agir, meu Deus. Nos dá o temor, nos dá o teu amor, meu Pai, que nós passemos esse amor para os outros. Peço que o Senhor também nos ajude a cada dia a nos alegrarmos com as pequenas coisas, já que está tudo tão difícil e nebuloso lá fora, que aqui dentro das nossas casas, dos nossos corações, a gente consiga sentir o teu amor como temos sentido. Peço que o Senhor ampare a todos agora e para sempre, meu Pai. Obrigada por tudo. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem força do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada
e exaltado seja o nome de Jesus. Essa canção, ela fala sobre um reencontro de alguém com Deus que estava por algum motivo afastado. E essa canção relata o diálogo e o reencontro no lugar de oração dessa pessoa e o Senhor a respondendo. Vamos louvar o Senhor. Cheio de culpa, já não te buscava. Sob olhares que julgavam, eu decidi me esconder. Mas teus olhos encontraram com os meus, tua voz que me disse: filho meu, ninguém vai roubar aquilo que eu coloquei em você, não. Escondido não vai perecer. Te espero no mesmo lugar. Venha avivar o seu coração. O Senhor não mudou. O eu sou, o eu sou. Cheio de culpa, já não te buscava. Sobre olhares que julgavam, eu decidi me esconder. Mas teus olhos encontraram com os meus, tua voz me disse: filho meu, ninguém vai roubar aquilo que eu coloquei em você, não. Escondido não vai perecer. Te espero no mesmo lugar. Vem avivar o seu coração. O Senhor não mudou. O eu sou, o eu sou. E quem sou eu? Eu sou teu, eu sou teu. E quem sou eu? Eu sou teu, eu sou teu. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos celebrando a Deus com os cânticos, celebrando a Deus com a leitura da palavra, né? Glória a Deus pela vida daqueles que já trouxeram e já participaram desse culto, da vida da irmã Jéssica, de Dani, Daiane, Carlinhos, né, que trouxe essa canção. Essa canção, meus irmãos e minhas irmãs, essa canção é do próprio Carlinhos. Deus deu essa canção, ele escreveu e trouxe aqui para a nossa igreja. Então, glória a Deus pela vida de Carlinhos, pelo dom que o Senhor deu a ele. Glória a Deus por isso.
Nós vamos, como sempre nós fazemos, nós separamos esse tempo do culto, da celebração, para estarmos aqui orando, para estarmos aqui entregando ao Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Hoje nós temos alguns pedidos aqui para orar, para expor para a igreja, né? Como é sabido de todos, a tia da irmã Israel, que faleceu hoje. Nós vamos orar pela família, orar por aqueles que ficaram, pedindo o consolo do Espírito, né? O conforto do Espírito Santo. Nós temos também a vida do Moisés e da Diana, que também são parentes da irmã Israel, que estão também enfermos. Vamos colocar eles também diante de Deus, as nossas orações. Eu quero te convidar, a você que está assistindo esse culto agora, para que você escreva, se você quiser, aqui no nosso chat. Você pode escrever o seu pedido, você pode agradecer ao Senhor por alguma coisa, e nós estaremos aqui orando, pedindo a Deus, clamando ao Senhor por este motivo que você vai colocar aqui, né? Continuamos orando pela vida da família da irmã Mari, né? Também é um pedido nosso aqui. Então, eu gostaria de te convidar para estar escrevendo, caso queira, algum pedido, algum agradecimento para estarmos aqui orando. Eu gostaria de ler um texto da palavra com vocês, que está no livro de Romanos, né? Jéssica trouxe Romanos capítulo 12, e eu gostaria de trazer Romanos capítulo 8, apenas 2 versículos. Romanos 8, capítulo 26, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, eu gostaria de deixar esse texto para vocês, e aqui nós observamos a nossa fraqueza, que nós não somos super-homens, super-mulheres, mas aqui o trecho vai falar que o Espírito, ele intercede por nós. E existem momentos que parecem realmente que tudo acabou, que não tem mais saída, que não tem mais salvação, mas aí nós conhecemos, nos deparamos com esse Jesus, e com esse texto que fala que o Espírito intercede por nós. Tem horas que nós não conseguimos expressar em palavras aquilo que está dentro do nosso coração, seja por uma tristeza muito grande, seja por uma alegria muito grande, mas é nesses momentos que o Espírito Santo, ele intercede por nós, mesmo calados, mesmo sem conseguir expressar em palavras, mas aquele que conhece o nosso coração, aquele que sonda os nossos corações, sabe da intenção, intercede por nós. Então, eu gostaria de deixar esse texto aqui. Tem uma frase interessante nesse ponto da oração que fala que a oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos Jesus, que é a nossa saída, é a nossa salvação, é o nosso recurso, é aquele que pode fazer infinitamente mais. Então, eu gostaria de te convidar para orar. Mas, enquanto isso, para dar o tempo a você, se você quiser escrever aqui o seu pedido, seu agradecimento, eu gostaria de cantar uma canção que exalta o nome desse Deus, que vai expressar aquilo que nós já falamos, aquilo que nós já lemos na palavra, que vai falar que ele é soberano. Ele pode fazer, ele pode acalmar o mar, ele pode falar aos nossos corações, ele pode ouvir as nossas súplicas, porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Vamos louvar ao Senhor?
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus. Tremendo e soberano é o Senhor. Vamos orar? Quero te convidar a fazer isso. Nós temos aqui os pedidos, como eu já falei, com relação à vida dos familiares da irmã Israelma, né? Nós temos também a Núcia Corrêa, que gostaria de agradecer a Deus pela melhora dos meus pais e pela vida de cada pessoa que orou e tem orado por nós. Glória a Deus, muito bom. Vamos exaltar o nome do Senhor por isso, oramos por ele no domingo passado. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Eu vi aqui, alguma outra pessoa também pediu, deixa eu ver se eu encontro. Foi a irmã Núcia, então, pronto. Ok. Então, eu gostaria de te convidar por Viviana. Sara pede por Viviana. Vamos orar por ela, sim. Nós temos orado pela Viviana. Vamos continuar orando por ela. Eu quero te convidar, se você puder fechar os seus olhos, se você puder fechar sua cabeça onde você estiver agora, na sua casa mesmo, para estarmos falando com Deus. E se por acaso você tiver algum pedido depois do momento de oração, não se preocupe, pode colocar aqui, porque nós temos outros momentos em casa, momentos também em culto online com a igreja, então sinta-se à vontade. Vamos orar? Pai querido, exaltado é o teu nome, Senhor, sobre toda a terra. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade, Deus, de estarmos aqui louvando o teu nome, de estarmos aqui cantando a glória do soberano Senhor. E neste momento, eu gostaria de pedir, Senhor, que o Senhor, através do Espírito Santo, estivesse consolando os corações, Deus, da família que perdeu um ente muito querido hoje. Que o Senhor, Deus, trate os corações, console os corações dos familiares da família da irmã Israelma. Que o Senhor, Deus, cuide da vida daqueles que conheceram essa pessoa
tia da irmã Israelma, que o Senhor continue, Pai, a consolar os corações. Sabemos que é um momento difícil, não só para eles, mas por todas as pessoas que perderam alguém, por esses e por essas nós pedimos, Senhor, o consolo do Espírito Santo. Pedimos também com relação à vida, Deus, os familiares de Mari. Obrigado pelas bênçãos até aqui alcançadas, Senhor. Nós retribuímos e atribuímos isso ao Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Pedimos pela Viviana também, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor continue a conduzir, que o Senhor continue, Deus, entrando em provisão. Toma conta, Deus, do Pai da Mariana, em nome de Jesus. Fortalece a sua filha no exercício da função. E muito obrigado, Deus, por cada família aqui representada, Senhor. Por cada casa que agora recebe esse culto, Pai. Peço que, em nome de Jesus, a presença do Senhor, Deus, encontre essas pessoas. Peço, Senhor, Deus, restauração de saúde, restauração de relacionamentos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e continuará ajudando. Obrigado porque nós podemos contar com o Senhor, que é poderoso para fazer. Obrigado porque nós podemos parar e orar e entregar ao Senhor, Deus, os nossos medos, as nossas dificuldades, mas nós temos o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela certeza da presença do Senhor em nossas vidas. Peço, Deus, por tudo isso que nós já falamos aqui, por cada pessoa que está enferma, por cada família, Deus, que perdeu alguém, por cada família que faz parte desses 400 mil pessoas. Nós pedimos o consolo do Senhor, Deus. Pedimos misericórdia pelas vidas daqueles que podem fazer alguma coisa e não fazem, mas que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, nos ajude, nos fortaleça, Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos falar com o Senhor de maneira livre e aberta. Muito obrigado, Pai, por isso. Porque naquele dia, quando o véu do templo se rasgou de ponta a ponta, nós tivemos livre acesso para falar com o Senhor, o Todo-Poderoso. Que o Senhor continue a nos conduzir, Pai. Que o Senhor continue a nos conduzir para esse lugar de oração, de confiança no Senhor. E às vezes sem conseguir expressar, sem conseguir verbalizar, por tamanha tristeza, por tamanha dificuldade. Mas o Senhor é aquele que conhece nossos corações e sabe da intenção dos nossos corações, dos desejos, daquilo que nós precisamos. Então, muito obrigado por isso, Senhor. Peço mais uma vez, bênção, Pai, sobre cada família, bênção sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, continue a nos fortalecer, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por este culto. Continua a nos conduzir a falar aos nossos corações. Exaltamos o teu nome, porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tu é a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz de Jesus sejam sobre a vida de cada um de vocês. Nós chegamos à terrível marca dos 400 mil mortos no nosso país. Lamentamos profundamente cada uma dessas mortes. Choramos e sentimos a dor de cada uma dessas famílias que perdeu um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia. Nós nos sensibilizamos enquanto igreja e nos solidarizamos com essas pessoas, intercedendo por essas vidas. Sabemos que, além das mortes ceifadas, a pandemia também está trazendo outros sofrimentos. E uma parte desse sofrimento causado por esse vírus terrível é a fome. Infelizmente, o número de pessoas na zona de vulnerabilidade social cresceu de uma forma assustadora. Centenas, milhares de famílias hoje estão passando por dificuldades terríveis. Por conta disso,
a nossa igreja está ampliando a campanha de doação de alimentos. Nós já começamos desde o ano passado com a campanha de doação de cestas básicas, mas que até então estava restrita basicamente aos membros da nossa igreja, às famílias do reforço escolar que a nossa igreja tem oferecido à comunidade e algumas outras famílias mais próximas. Mas em oração e conduzidos pelo Espírito, nós lançamos hoje uma campanha de cesta básica mais ostensiva. O nosso desejo é somar forças com uma ONG que já está trabalhando, já trabalha há alguns anos com famílias em vulnerabilidade social, e nós resolvemos cooperar com esse trabalho. O nome da ONG que nós vamos cooperar é CUFA, Central Única das Favelas, que tem uma atuação em todo o país e com atuação também aqui no estado de Sergipe. E nosso desejo é cooperar com mensalmente 10 cestas básicas. É o desafio que inicialmente, quanto igreja, nós acolhemos. 10 cestas básicas. As cestas básicas que a nossa igreja organiza para doação, ela é um pouco além daquela cesta convencional que vende-se nos mercados. E por conta disso, nós colocamos alguns outros elementos. Por conta disso, a cesta básica custa R$ 140. Então, o nosso desejo é que, se você puder, quiser, se você puder, você doar uma ou mais cestas básicas no valor de R$ 140. Se não puder o valor integral de 140, você pode doar meia cesta básica, é R$ 70, ou um quarto, que é R$ 35. Então, como é que você pode fazer para cooperar? Aqui na tela está os dados bancários da nossa igreja. Se você é membro da igreja e tem contato direto com a tesouraria, eu peço que você, ao fazer o depósito ou transferência, você avise ao tesoureiro da igreja, a tesouraria, que aquele valor que você depositou, que você transferiu, é específico para a cesta básica. Desse modo, nós vamos canalizar esse recurso para esse fim. Mas se você não é membro da nossa igreja, se não tem contato direto com a tesouraria, eu peço que você faça o seguinte: ao depositar um valor, 140, 70 ou 35, né, uma sexta, metade, um quarto, são valores que nós estamos colocando para organizar, mas você pode doar o valor que você sentir no coração e puder. Então, se você não faz parte da igreja, não tem contato direto com a diretoria ou com a tesouraria, eu peço que você, ao fazer o depósito, acrescente 5 centavos. Então, imaginemos que você deposite R$ 140. Não sendo membro, não tendo contato com a tesouraria, nesse valor você acrescenta 5 centavos. Então, seria R$ 140,05. Por quê? Porque todo recurso que entrar na tesouraria da nossa igreja, na conta da nossa igreja, com esse valor de 0,5 centavos, sabemos que aquele valor é destinado exclusivamente para as cestas básicas. Tá bom? Te desafio, te convido, você, sua família, seus amigos, enfim, quem você acha que pode cooperar, a somar forças para abençoarmos essas famílias. Inicialmente, sonhamos em abençoar 10 famílias mensalmente. Então, esse vai ser um trabalho que faremos todos os meses, enquanto o tempo não for mais favorável. Então, se você quiser cooperar, se você puder, faça isso. E aqui vai um acréscimo. Se você não puder, se no caso você faz parte desses que estão precisando de cesta, vou pedir que você também faça contato com a gente, nós vamos dar um jeito de te ajudar. O nosso desejo é ser instrumentos de Deus para abençoar o maior número de pessoas possível, porque entendemos que essa ação faz parte da confissão de fé que fazemos ao lado do Evangelho de Jesus. Quanto a disso, nós estamos utilizando o seguinte texto para inspirar. 2 Coríntios, capítulo 9, vou ler a partir do versículo 7. Se você puder, abra sua Bíblia, me acompanhe na leitura. Elton vai colocar aí na tela a referência. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama aqueles que dão com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, você transborde em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu
dê os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E aquele que supre a semente a quem semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. E o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus por meio dessa prova de serviço ministerial. Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade que vocês têm em compartilhar seus bens com eles e com tantos outros. E nas orações que eles fazem por vocês, estão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a cada um de vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Meu irmão, minha irmã, se Deus tem te abençoado, tem abençoado a sua casa, tem abençoado a sua família, Ele te convida para abençoar também. Então, esse é o desafio. Nós desejamos, enquanto igreja, enquanto crentes, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, abençoar famílias. Por isso eu queria te convidar para orar mais uma vez. O Neto já orou, mas eu queria orar especificamente por isso e por essas famílias. Vamos fazer isso? Feche seus olhos e invoque ao Senhor junto comigo. Pai bendito, queremos te louvar, Senhor. Te louvar porque, independente das circunstâncias que nos cercam, o Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso Pai de amor. Jesus nos ensina a chamar o Senhor de Pai. Por isso, nós clamamos Pai Nosso. O Senhor é um Pai que é nosso sobre todos nós. O Senhor, que é Pai Nosso, nos dá um pão que também não é só meu pão, é um pão nosso. É um pão que não pertence a mim, pertence ao Senhor, e o Senhor compartilha comigo. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê corações generosos, para que não apenas comuniquemos às pessoas que o Senhor é um Pai de amor, mas que também sejamos instrumento em Tuas mãos para partilhar com essas pessoas um pão que vem das mãos de um Pai de amor. Nos ajuda, nos usa e abençoa, Deus, essas famílias, tantas que estão passando por dificuldades. Que o Senhor nos ajude a diminuir o sofrimento delas, não para engrandecimento do nosso nome e nossa glória, nós não queremos isso, mas para que a gratidão que surgirá, que certamente surgirá no coração dessas famílias, sirvam de louvor e exaltação do Teu santo nome. Pedimos a Tua ajuda, a Tua intervenção, pedimos que o Senhor nos use nesse propósito. Essa é a oração que fazemos, nos méritos de Jesus, Senhor nosso. Amém. Amém. Nós vamos para a palavra agora, vamos para a nossa reflexão de hoje. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu vou pedir que você preste atenção nessa canção, das minhas canções favoritas, cantada pelo João Alexandre. O nome da canção é Vento Livre. Preste atenção na letra, nós vamos meditar nessa história. Vamos lá. Foi certa noite um homem, o mestre procurar, a perguntar confuso, onde posso encontrar a vida? Por que lutar? Pra que viver? Qual a razão de ser? Embora fosse tão piedoso e conhecedor da lei de Deus e dos profetas, fosse até um doutor, batia em seu peito um coração cansado das letras do saber, na mente um vazio e a solidão, angústias do viver. Vendo seu sofrimento,
para encontrar o reino eterno. Como fazer para reviver o dia em que eu nasci? Quem nascer da carne é carne, filho de mulher, mas o vento sopra livre, sempre aonde quer. Assim também sopra o Espírito da parte do eterno Deus e faz brotar nova vida no coração de quem o receber. Amo muito essa canção. Eu acho que tanto o João Alexandre quanto o Guilherme Kerr conseguiram captar perfeitamente o que estava se passando ali naquela cena de Jesus com Nicodemos. Eu peço que você abra a sua Bíblia, me acompanhe na leitura. O texto está em João capítulo 3. Essa cena se passa em João capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 10, até o verso 8. Se você puder me acompanhar na sua Bíblia, se não, ouça, eu vou tentar fazer a leitura da melhor forma que eu posso aqui agora. João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Vamos orar mais uma vez? Agora, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra. Para nós, é muito clara que é a palavra do Senhor, não de homens. Palavra do Senhor. Por isso pedimos que através dessa palavra santa, bendita, eterna, vivificadora, o Senhor produza em nossos corações vida, fé, produza em nós disposição para, recebendo essa palavra como boa semente, produzam frutos que glorificam o Teu nome, frutos que nos abençoam, frutos que façam de nós pessoas mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Faz isso, Senhor. Faz isso. Não porque mereçamos ou porque tenhamos capacidades para tanto, mas que Seu Santo Espírito transite em nossas mentes, em nossos corações, e faça toda a boa obra que o Senhor deseja em nossas vidas. É o que nós desejamos. Que esse encontro, que esse estudo, que essa mensagem, que essa reflexão não seja mais uma experiência que dominicalmente fazemos, mas o nosso desejo, Pai, sincero e profundo, nossa expectativa é que o Senhor nos surpreenda e realize em nós a Tua vontade. Precisamos, ó Deus, precisamos e suplicamos isso, em nome de Jesus, do Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre sinais do reino de Deus.
Já falamos sobre essa mensagem que Jesus anuncia. Jesus começa o seu ministério dizendo exatamente isso. Arrependam-se, porque é chegado a vós o reinado de Deus. Esse é o Evangelho, a boa notícia. Boa notícia é que Deus não está mais lá longe. Boa notícia é que Deus não está mais por detrás de estruturas religiosas, de ritos extraordinários, por detrás de iniciações. Não, Deus está perto. Jesus traz essa notícia de que Deus é Emanuel, Deus conosco, próximo, perto, acessível, disponível, ao toque da mão daqueles que creem, daqueles que desejam. O reino de Deus, o reinado de Deus está próximo, está perto. Foi assim que Jesus começou a pregação do seu evangelho. Arrependam-se. E esse reino dá sinais. Outra coisa que Jesus nos diz. Esse reino não vem de modo físico, visível. Não, não é assim que ele vem. Ele não vem se juntar ao Estado. Ele não vem construir um exército, edificar um castelo. Não é dessa forma. Esse reinado de Deus não veio habitar nem mesmo em templos religiosos, obra das mãos humanas. Não é isso. Esse reinado, essa autoridade, esse domínio de Deus, ele acontece em corações. Ele acontece como uma experiência de dentro. Por isso, esse reino não pode ser visto. Você não pode colocar no GPS e buscá-lo. Não é assim. Esse reino lhe dá os seus sinais. Assim como você não pode ver os muros da cidade fortificada desse reino, não é assim. Você não pode ver a bandeira flamejando desse castelo, não é dessa forma. Mas esse reino dá sinais. Falando para os seus discípulos, Jesus falou que esse reino é como uma cidade edificada sobre um monte. Porque, por mais que ele não seja visto de forma estabelecida em uma geografia, ele também não passa despercebido. Olha que paradoxo. Jesus fala que esse reino lhe dá sinais. Dá sinais pela seguinte questão. É que os cidadãos e as cidadãs desse reino, eles passaram por uma experiência tão profunda, tão intensa, que eles são novas criações, nova criatura. Ou como Jesus diz aqui para Nicodemos, esses homens, essas mulheres nasceram de novo. E por nascerem de novo, por serem novas criaturas ou nova criação, eles são radicalmente diferentes de todos os outros cidadãos dos reinos dessa terra. Por exemplo, no tempo de Jesus, o reino dominante era o Império Romano. Dominava sobre tudo, sobre todos. Era imenso. E no reino de Roma, César ditava as normas, era a referência. César era o Senhor. Mas aí Jesus vem e edifica o seu reino. E agora, nesse reino de Jesus, o Senhor, o Kyrios, não é mais César, é o Cristo. Os princípios e os valores não são mais edificados por Roma, mas sim pelo Jesus, o Cristo, o Messias, o Senhor desse reino. E aí, assim como Jesus estabeleceu seu reino em meio ao grande e poderoso Império Romano, Jesus edifica um reino que jamais terá fim. Porque o Império Romano caiu. Todos os impérios que os seres humanos construíram, ruíram. Mas o reino de Deus permanece até hoje. De modo que, até hoje, Jesus de Nazaré convoca homens e mulheres para adentrarem nesse reino. Assim como existe um reino estabelecido hoje aqui no Brasil, que nós vivemos, o Jesus de Nazaré continua convocando homens e mulheres para fazerem parte desse reino. E é nessa conversa que Jesus com Nicodemos aqui, que ele explica para a gente como é que eu, você ou qualquer um que crê pode fazer parte desse reino. Eu acho que essa história de Jesus com Nicodemos é extraordinária. Ela é fantástica. Um dos diálogos, aliás, é uma característica do Evangelho de João. Em João traz alguns diálogos de Jesus com pessoas que são extraordinárias. Aqui no capítulo 3 é com Nicodemos, no capítulo 4 é com a mulher no poço, e aí Jesus vai relatando João vai relatando alguns diálogos de Jesus, que se você ler com calma, você vai colher bastante coisa. E aqui está esse, Jesus com Nicodemos. E logo no capítulo 2, João traz três informações interessantíssimas para a gente aqui,
que se você estiver atento, você vai colher. Primeira informação, versículo 2, é que Nicodemos veio ter com Jesus à noite. João faz questão de destacar isso. Nicodemos, um mestre, uma autoridade, um fariseu destacado, conhecido, reconhecido. Ele veio buscar Jesus, mas João coloca esse acréscimo, à noite. Lembre-se o seguinte, naquela época não tinha luz. E noite, naquele tempo, era noite mesmo, era lugar da escuridão, de coisas que se ocultavam. As pessoas, quando queriam fazer algo e não ser conhecido, ser visto, eles procuravam a penumbra, aquela noite. E Nicodemos veio a Jesus à noite. E aqui me chama a atenção para uma coisa. Será que ele veio à noite porque ele não queria vir de modo institucional? Como assim? Lembre-se que os fariseus, no tempo de Jesus, eles desempenhavam uma função de patrulha, de uma espécie de investigação sobre a religião de Israel. Era a função dos fariseus, zelosos, extremamente zelosos da religião e da lei. E no tempo de Jesus, antes e depois de Jesus, de vez em quando aparecia alguém reivindicando ser o Messias, ser o Cristo. Há quem diga, por exemplo, que esse fenômeno acontece até hoje em Israel. Até hoje, de vez em quando, aparece alguém dizendo, eu sou o Cristo, porque alguns judeus até hoje aguardam a vinda do Messias, do Cristo. Então, pois bem, no tempo de Jesus, os fariseus se ocupavam de investigar se esse que se diz Messias é o Messias de fato ou é mais um impostor. Aí Nicodemos vem e fala, não, eu não vim representando os fariseus, eu não vim aqui de modo institucional, eu vim pessoalmente. E aí, como eu falei, essa canção de Guilherme Kerr e João Alexandre capta essa mensagem que está aqui no texto, porque ele diz que Nicodemos buscou a Jesus porque estava com inquietação em sua alma. Sabe aquelas inquietações que nós temos que ninguém consegue explicar, que ninguém consegue dar conta, que as pessoas falam, explicam e a gente não fica satisfeito? Eu acho que era isso que estava acontecendo com Nicodemos. Porque ele, mesmo sendo mestre, mesmo tendo uma tradição dos fariseus zelosos, estudiosos, havia inquietações no coração de Nicodemos que a sua religião não dava conta. E aí ele veio a Jesus, com esse detalhe, ele veio à noite. Ou ele veio à noite porque ele não queria uma identificação pessoal com Jesus. Porque até hoje existem pessoas que fazem isso. Admiram Jesus, respeitam, acham que os ensinamentos de Jesus são profundos e verdadeiros, mas não passam de admiradores. A grande questão é que Jesus nos convida para sermos discípulos, discípulas, não admiradores. Admirar Jesus não é suficiente. Não é suficiente. Então, esse é o primeiro detalhe, que está no versículo 2. Um outro detalhe no versículo 2 é que Nicodemos reconhece que Jesus ensina da parte de Deus. Ele reconhece que Jesus é um mestre. Fala, olha, nós sabemos, e aqui ele não fala só por ele fala por outras pessoas também, nós sabemos que ensinas da parte de Deus. E a grande questão é o que Jesus ensinava que chamou a atenção de Nicodemos e dos fariseus, alguns outros fariseus, de modo que percebe que Jesus não era mais um impostor. É isso que ele está falando. Ensinas da parte... Ou seja, o Senhor não é um impostor. Existe algo no seu ensinamento tão profundo, tão denso, que não é coisa de impostor. O que tu fazes é da parte de Deus. O que é que Jesus ensinava? Jesus ensinava sobre o reino de Deus. A gente vai ver logo mais ele falando sobre isso. O ensinamento de Jesus é o seguinte: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Foi sobre isso, foi sobre essa realidade do reinado de Deus, essa boa nova que despertou o interesse de Nicodemos e de tantos outros. Ele ensina com autoridade, diziam as multidões, porque ele ensina sobre essa nova realidade. Jesus era um mestre reconhecido. E uma última coisa que Nicodemos fala, que também está nesse versículo 2, é que Jesus realizava sinais. Lembra que eu falei que o reino de Deus apresenta seus sinais? E Jesus realizava sinais, sinais miraculosos. Sinais esses que apontavam para a realidade do reino, mas não apenas isso. Apontavam para a sua identidade messiânica. E aí, meus irmãos e irmãs, Nicodemos prestou atenção nisso e veio a Jesus encantado, incomodado, intrigado com esses ensinamentos. E aí Jesus fala: pois bem, Nicodemos,
para você entender isso, é necessário que você nasça de novo. Esse desafio, esse convite ao novo nascimento é necessário ser experimentado por todas as pessoas. E por que isso? Porque todos pecaram. E adentrar essa nova realidade do reino de Deus não é fruto daquilo que nós podemos fazer. O nosso pecado, lembre-se, é uma barreira entre nós e Deus. E não há nada que eu, você ou qualquer outra pessoa possamos fazer que nos dá condições de transpor essa barreira que o pecado colocou entre nós e Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. E o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas uma experiência pessoal, é também e primariamente uma experiência pessoal. Eu pequei, todos nós pecamos, mas é também uma experiência coletiva. Aquilo que um teólogo chamou de a solidariedade da raça. Todos pecaram. A raça humana pecou. A raça humana se distanciou de Deus. E é por isso que não é suficiente, não há nada que eu possa fazer para pular, para voltar a Deus, para me religar a Deus. É necessário que eu, você, Nicodemos e todos nasçamos de novo. E aí, Jesus fala o seguinte: Nicodemos, você veio a mim com o seu conhecimento, com tudo que você sabe, mas é o seguinte, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos tenta entender, o que é interessante é isso, é que Nicodemos tenta dar conta daquilo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu acredito que compreender Deus não é uma experiência da nossa razão. Há uma canção muito popular no meio evangélico que diz que ninguém explica Deus. Eu creio nisso. A gente dá explicações sobre Deus, mas Deus é muito maior. Eu lembro de uma vez conversando com a jovem, e ela muito inquieta, muito inteligente, muito estudiosa, mas muito inquieta, já tinha passado por várias experiências dentro de várias igrejas evangélicas, e um dia ela me ligou inquieta e falou: pastor, por que eu não consigo entender? Por que eu sempre tenho uma sensação de que algo me escapa, de que algo me falta? Eu entendo muita coisa, eu estudo a teologia, eu estudo as teologias sistemáticas, mas me falta algo. O que me falta? E eu lembro que na hora me veio a seguinte analogia para explicar ela por que ela não entende. Eu falei o seguinte: imagine um copo, daquele copo plástico de água, sabe? Aquele de 200 ml. Pois bem, imagine que você chegue na beira da praia e pegue um pouco daquela água. Você pode dizer que dentro do copo existe a mesma água que há no oceano, correto? Correto. Mas você não pode dizer que naquele copinho detém o oceano. O oceano é infinitamente maior do que aquele copinho, certo? Certo. Assim acontece com a gente. Meus irmãos, minhas irmãs, por mais que sejamos estudiosos, capazes, a nossa mente humana é semelhante àquele copinho. Jamais dará conta do oceano que é Deus. Deus é infinitamente maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. E é por isso que a nossa experiência com Deus, por mais verdadeira, autêntica, honesta, profunda, por mais que esteja embasada de conhecimento, todas essas coisas são importantes, diga-se de passagem, não estou aqui fazendo uma apologia ao não estudo, não é isso. É importante que estudemos a palavra, que estudemos, que leiamos e escutemos os estudiosos, é importante isso. Mas não é suficiente. Porque Nicodemos aqui era um estudioso, era um mestre, uma autoridade. Mas faltava algo para Nicodemos. Faltava nascer de novo. E o que Jesus disse para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Quem nasce da vontade humana, quem nasce das ações humanas, da atuação, do desempenho, da performance humana, é humano. E eu acredito que para Nicodemos, Jesus está dizendo isso para falar o seguinte: olha, tudo que o ser humano produz, mais honesto, verdadeiro, dedicado, aplicado, mais extraordinário que seja, porque existem pessoas assim entre nós, profundamente verdadeiras, comprometidas, profundamente inteligentes, referências, existem pessoas assim, mas ainda assim guardam imperfeições, limitações, falhas e corrupções. Por quê? Porque nasceu da carne. O que nasce da carne é carne. E eu acredito que Jesus está dizendo isso para Nicodemos diante do contexto, apontando para três coisas. Primeiro,
Jesus está falando do nascimento natural. Todos nós, seres humanos, nascemos em Adão. Nascemos no pecado. É porque isso que Paulo falou. Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa humanidade, esse corpo de pecado que nós temos em pecado, em queda, nos coloca distante de Deus. E, meus irmãos e irmãs, todos nós, se estamos vivos, nascemos da carne. Nascemos dentro dessa realidade do pecado. Então, acho que Jesus está dizendo primeiro para isso. Nicodemos sabe o seguinte: você não passa de um ser humano. Por mais extraordinário, por mais que você tenha toda essa tradição, tudo que você tem, você é homem, Nicodemos. Você é gente. E gente tem as suas limitações, as suas imperfeições. Você também tem. Mas a segunda coisa que eu acredito que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte: além de ser humano, você carrega em si uma tradição cultural, social e religiosa que também não passa de estruturas humanas. Por mais sábio que tenha sido os conselhos que você ouviu, por mais primorosa que seja a tradição, por mais que você guarde princípios e valores irrepreensíveis, são obras de homens, Nicodemos, são limitadas. Sua família tem sangue nobre, como alguns dizem, sua família tem linhagem real, coisa humana. Você tem tradições, você tem valores passados de geração em geração, coisa humana, Nicodemos. A sua religião é bem elaborada, os religiosos da sua estrutura religiosa são sofisticados, os dogmas, os preceitos, a teologia é bem elaborada, são coisa de homens, Nicodemos. E o que nasce da carne, a carne. O que nasce da vontade humana, por mais que impressione, por mais que encante, por mais que seja muito bem elaborada e pensada, é obra de carne. E o que nasce da carne é carne. Eu acho que quem explica isso muito bem para a gente é Paulo. Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz algo muito interessante para a gente. Eu vou ler Filipenses capítulo 3 a partir do versículo 3. Se você puder me acompanhar, diz assim, Paulo falando sobre ele, diz assim, ó: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O que nasce da carne é carne. Nós não temos confiança, diz Paulo. Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. E olha o que ele começa dizendo aqui. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha o que ele começa dizendo aqui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. E olha o que ele diz aqui, lindo, maravilhoso. Eu quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, eu não sei nem explicar, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Extraordinária essa fala de Paulo. Eu tenho uma tradição, eu tenho experiências religiosas, eu tenho conhecimento, eu tenho tudo que a carne humana pode produzir, e do melhor, mas diante do Cristo, diante desse poder que se manifesta no Cristo, diante das boas novas do Evangelho, tudo isso para mim é como esterco. E eu entrego tudo isso, eu dou tudo isso, eu abro mão de tudo isso, eu abdico de tudo isso para ter a Cristo e ser encontrado nele. Aleluia. Aleluia. Jesus, explicando isso de uma forma mais simples, ele fala o seguinte, que o reino de Deus é como alguém que encontrou um tesouro valiosíssimo e volta, abre mão de tudo, vende tudo que tem para ter esse tesouro. É exatamente isso. Enquanto ficarmos atrás de tradições, de conhecimento, de razão, de estruturas religiosas, de tudo que o ser humano pode produzir,
O máximo que eu e você vamos experimentar é remendo de pano novo em roupas velhas. É vinho novo em garrafa de couro velha. Não dá. Não é sobre reforma. Jesus nunca quis uma reforma. Jesus não queria reformados. Jesus queria nascidos de novo. Nascidos do alto. O texto em grego ali sobre nascer de novo pode ser lido também como nascer do alto. E eu acho que são coisas que se complementam. Aqueles e aquelas que se abrem para uma experiência com Cristo nascem de novo e nascem do alto. Nascem do alto e nascem de novo. É para isso que Jesus nos convida. Se não, meus irmãos e irmãs, você vai fazer apenas um ajuste, apenas um adestramento, apenas um aprimoramento moral. Mas não é isso que o Evangelho te convida. Esses que passaram por essas transformações, por esses ajustes, por essas reformas, a reforma nunca resolveu nada, tá? Diga-se de passagem. Não vai conhecer o reino de Deus. Não vai nem ver o reino de Deus, tampouco entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, disse Jesus, é necessário nascer de novo. E porque nascer de novo é um sinal do reino? Aí eu também destaco 3 coisas. Jesus dá a referência do vento. Jesus fala que é como os que nasceram de novo é como um vento. Você ouve, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai, dado a liberdade. Aqui é a primeira característica daqueles homens e mulheres que nasceram de novo. São livres. Livres do pecado. Livres de si mesmos. Livres de tradições, de estrutura religiosa, do medo, da culpa, de viver atormentado por um Deus insaciável, que quer mais, e você doa, e você faz penitência, e você vive aterrorizado. Quem nasceu de novo experimenta a liberdade. A liberdade de chamar Deus de Pai, sem medo. De orar e clamar e perceber que há algo em você que testifica com aquele espírito que chama ele de Abba, Pai. Liberdade. Liberdade de cultuar a Deus. Liberdade de orar. Liberdade de cantar para Deus. Livres. Livres de traumas. Sabe por que você é livre de trauma? E você pode se libertar dos traumas, dos vícios, dos medos, das angústias, daquele vazio que há no coração. Porque o Deus eterno não vai habitar mais lá no templo. Não está mais por detrás dos véus. Não está mais limitado aos iniciados. Esses homens e mulheres que nasceram de novo gozam de liberdade, porque o Deus eterno passa a habitar no seu interior. E ele quebra todas as cadeias, todas as amarras, faz dessa pessoa uma nova criação. Paulo fala que aquele que está em Cristo experimenta uma nova criação. Não é mais uma coisa antiga, não é um remendo, não é uma reforma, é uma nova criação. Aleluia! Dado o poder que visita o interior desses que recebem o novo nascimento. Não é de fora para dentro. Tudo que a religião, tudo que a carne pode produzir, por mais elaborado que seja, é de fora para dentro. Faz com que você fale bem, faz com que você se porte à mesa, fale com que você tenha uma desenvoltura extraordinária, de fora para dentro. Mas nascer de novo é uma liberdade que vem de dentro para fora, que quebra tudo, que derruba tudo que a carne pode produzir e faz de você que crê, de mim, de você, de todos os que creem, uma nova criação. Obra de Deus, obra do alto, feitura sua, como diz Paulo. Liberdade. Uma outra característica dos que nascem de novo é que esses agora são chamados de filhas de Deus. Filhos de Deus. Olha só, você sai da categoria de criatura e se torna um filho de Deus. Ah, Deus fez todos, mas aqueles que creem, que recebem no seu coração, que nascem de novo, Deus em Cristo deu a você o poder de ser chamado de filho de Deus, aos que creem no nome do Cristo. Nasceram de novo. Deus não é mais aquele que está distante, que faz um monte pegar fogo e aterrorizar todos. Não é mais isso agora. O Deus eterno. Preste atenção nisso. Permite que eu e você o chame de Pai. Sabe por quê? Que nós nascemos de novo. Aleluia. Experimentamos esse novo nascimento. Experimentamos essa nova realidade que foi feitura de Deus. E agora nós estamos dentro do reino de Deus. Paulo diz que nós já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos do lado de cá dos céus. Quando morrermos, vamos para lá, os céus. Absoluto e eterno, é verdade.
mas aqueles que nasceram de novo, aquelas que nasceram de novo, já estão assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Filhos de Deus, filhas, Deus deu poder a esses de serem chamados de filhos de Deus, que creem. E por fim, somos cidadãos desse reino. E por sermos cidadãos desse reino, nós somos reconciliados com Deus. Não apenas isso. Se você é um cidadão do reino, uma cidadã do reino, você dá sinais desse reino. E um dos sinais desse reino é que você é reconciliado, e não apenas isso. É que Deus te deu o poder de ser um reconciliador. Sabe o que significa isso? Você agora sai testemunhando de que você é um cidadão do reino. Esse é um sinal. As pessoas vão ver você e vai perceber que algo aconteceu. E aí vão perguntar que livro você leu, que terapia nova você experimentou, o que é que você conheceu, qual é a sua nova religião, e você vai poder dizer, não é nada disso. Tudo isso aí é obra da carne. O que nasce da carne é carne. O que eu experimentei veio dos céus. Eu nasci de novo, eu nasci de Deus, eu sou feitura de Deus, eu sou uma nova criação. E olha o que Paulo fala, me acompanha. Eu vou terminar com esse texto de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5, eu leio a partir do versículo 17. Um texto que todos nós já ouvimos diversas vezes, mas eu faço questão de ler novamente porque ele é extraordinário. Olha o que Paulo fala. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. Palavras do apóstolo Paulo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Nascendo de novo. As coisas antigas, velhas, se passaram. Deus não pegou aquele pano velho e colocou um remendo novo. Não é isso. Aquilo se passou. Eis que tudo se fez novo. Surgiram novas coisas. Olha só. Como se houvesse um novo nascimento. Não é uma coisa antiga que foi ajustado, maquiado, adornado, um pano novo. Não. É uma vasilha de couro nova para um vinho novo que vem dos céus. As coisas antigas se passaram e surgiram coisas novas. E tudo isso, diz Paulo, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu, olha só, ele não apenas nos reconciliou, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, mas pôs em nós, confiou a nós o ministério da reconciliação. Sabe qual é o sinal do reino? Nascer de novo. É um convite do Deus eterno para que eu, você, todo mundo experimente o novo nascimento. E aqueles e aquelas que nasceram de novo, eu, você, Deus confiou a nós o ministério da reconciliação. Ou seja, se você está reconciliado com Deus, se você, minha irmã, estiver reconciliada com Deus, Deus te confiou o ministério da reconciliação. Sai anunciando para todo mundo que o reino de Deus chegou e Deus deseja se reconciliar com as pessoas. Isso é um sinal do reino. E é um sinal que é emitido por homens e mulheres que nasceram de novo. Aleluia. Nascemos de novo para a glória de Deus. Somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para toda boa obra. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você uma nova criação. E se você que está me ouvindo aqui não ainda experimentou isso, eu te desafiar nessa noite, onde você estiver, independente da realidade que te cerca nesse momento, a sua história com Deus não leva em conta o passado. Tudo se fez novo. O passado passou. As coisas velhas ficam para trás. O que Deus deseja é daqui para frente. Se daqui para frente você abrir seu coração e permitir que o Espírito vivificador, Deus eterno, entre em você, tenho certeza que Ele vai fazer nova todas as coisas. Se você desejar, te convido a fazer essa oração e Ele vai entrar no seu coração agora. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Senhor,
Abra os meus olhos, preciso ver a realidade, quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ser assim como sou. Uma nova criação eu sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade, quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou, e uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Aleluia. Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Antes de orar, terminando a celebração de hoje, queria responder uma possível pergunta que alguém pode estar fazendo no coração. Pastor, eu quero experimentar isso. O que é que eu preciso fazer? Te asseguro, meu irmão, minha irmã, que nascer de novo não é sobre algo que você pode fazer, mas é sobre algo que você permite que Deus faça no seu coração. Se você deseja realmente experimentar do novo nascimento em Cristo, eu convido você a, na sua intimidade, da forma como você sabe, você entrar em um momento de oração e pedir para que Deus faça a vontade dele na sua vida. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Deus é capaz de fazer na sua vida, sobre tudo aquilo que você permite que Deus possa fazer na sua vida. Isso acontece sempre. Todas as vezes que homens e mulheres, convertidos ou não, permitem que Deus faça na sua vida, Ele faz nova todas as coisas. Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Se você ainda não experimentou, insisto. Permita-se. Permita-se. E Ele vai fazer certamente.
Que você tenha uma boa semana. Deus abençoe a sua semana, a sua casa. Se cuidem. O mal ainda não passou, ainda está por aí. Se cuidem, cuidem dos seus. E, se Deus quiser, estaremos juntos novamente na terça-feira. A campanha de Cesta Básica começou hoje. Então, se você quiser, como eu falei, se você puder, se Deus tem abençoado a sua casa, a sua família, coopere. Seja instrumento de Deus para abençoar outras famílias. Se tiver alguma dúvida, quiser mais alguma informação sobre a nossa programação, sobre a Cesta Básica, ou qualquer outra coisa da nossa igreja, ou quiser apenas conversar com o pastor, pedir oração, entre em contato conosco. Nós temos as nossas redes sociais que está passando agora aí. Teremos a maior alegria de te ajudar, te orientar, te esclarecer se necessário for. Tá bom? Um abraço. Nós vamos orar. Que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a graça que nos alcança, faz nova todas as coisas, do Filho e a consolação do Santo Espírito que habita em nós, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e até que Ele venha. Amém. Deus te abençoe, um abraço, fique na paz. Até mais.